Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Tudo certinho com vocês, pessoal? Consegui entrar, professor? Conseguiu! Parabéns, parabéns. Agora sim, agora fiquei feliz. Todo mundo aqui. Tentar de novo é sempre uma boa ideia. Isso, tenta outra vez. Não tem uma música assim? Sério? Tem lá, tente outra vez. Vamos lá, pessoal. Seguinte aqui, se eu deixar abrir na sala, falar. O que a gente falou na passada mesmo? Eu não lembro, agora fugiu da minha cabeça. Quem lá? Quem lembra? Quem lembra, pessoal? Olfato e alguma coisa que agora eu não lembro. Ah, olfato. Boa, mais um. Tem mais uma coisa que a gente falou na passada. Não era paladar? Paladar, é isso. Olfato, paladar, a gente falou. E agora, na sala, o que vocês acham que a gente vai falar? Se a gente falou na passada de olfato e paladar, o que falta falar agora? Tá? São. O quê? Tato? Não, o tato a gente já audição. falou também, né? A gente falou sobre o tato, falou sobre o olfato, paladar, visão a gente já falou. Qual outro sentido? Audição? Audição? A Débora falou audição, professor. Ai, desculpa. Mas ela já Audição. falou. Vai falar hoje sobre funcionamento. Não vai falar só hoje, tá? É um tema mais complexo, tá? A gente vai falar hoje e semana que vem, tá bom? Beleza? Hoje e terça. Combinado? Aí a gente fecha o conteúdo. Bora lá. Pessoal, vamos lá. Móvel, nisso, precisa de mais gente. Cadê o restante? Isso aqui é por ser sexta-feira? Sentido de audição. Pessoal, vou falar aqui, ó, rapidamente. Aqui já vamos dar início. Só deixa eu dar um grupo 1 vídeo aqui no grupo. Cadê outro grupo? Alguém manda lá no oitavo A que eu não tô achando o grupo de vocês aqui. É muito grupo. Tá. Pessoal, é o seguinte aqui, ó. A gente vai falar hoje sobre a audição. Você acha que a audição é um negócio importante? Sim. Imagina que seria a gente sem audição, né? Já pensou? Seria, eu acho, muito triste, né? Seria muito complicado a gente
não ter audição. Eu acho muito triste. Eu acho que perder os sentidos é um negócio bem complicado. Né? Imagina você não ter tato, não sentir as coisas, não ter paladar, não sentir gosto de nada, não ter olfato, não sentir o cheiro das coisas, não ter audição, não ter visão. Isso é bem complicado. Pessoal, então, olha, como a gente pode chegar no período de idoso com a capacidade auditiva bastante comprometida, tá? Isso pode acontecer. Além, o que pode causar isso? Dor de cabeça, além dos problemas de saúde, tá? Dor de cabeça, insônia, irritabilidade, alterações do sistema cardiovascular e digestório. E isso pode ser coisas resultantes da overdose de ondas sonoras, quer dizer, você tem ouvir barulho muito alto. Então tem que tomar cuidado com isso. Agora não, mas cuidado com música muito alta, o fone de ouvido muito alto. Agora é menos. Mas eu tinha um aluno ano passado que quando ele estava de fone de ouvido, eu conseguia escutar as músicas do lado dele. Ele de fone do lado dele escutava as músicas dele. Como é que é possível? Então assim, tem que tomar cuidado. Tá? Com a música, a altura do som no fone de ouvido e assim por diante. Tá? Tomar cuidado com isso. Porque isso pode estar... tudo em excesso na vida faz mal. Tá? Beleza, pessoal? Seguinte. O receptor externo da audição é a orelha ou ouvido. Na verdade é o seguinte. Tem uma denominação que é a orelha, mas comumente, pela biologia lá, é ouvido externo. Tá? Essa parte aqui, ó. Ouvido externo. A nossa orelha. Tá bom, pessoal? Mas na prática a gente tem 3 orelhas, sabia? Tá? Então, a gente tem a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Tá bom, pessoal? São 3 orelhas. Tá bom? Galerinha, aqui ó, tá a figurinha que representa elas. Aqui ó, nós temos esse canal que aqui a gente vê aqui, a orelha. A parte da orelha aqui, né? Aqui nós temos o pavilhão auditivo. Tá bom? E aqui essas outras partes a gente vai ver. É só para dizer. No começo aqui, ó, nós temos aqui a orelha externa, a orelha média e a orelha interna, que é a parte interna. Parte interna da orelha, que é a parte que faz a conexão com o cérebro. Beleza? Então, olha, o que a gente vê na prática é só tudo que a gente tem acesso, tudo certinho, é a orelha externa, tá bom? Mesmo quando você limpa o ouvido, por exemplo, depois eu vou falar sobre isso, aquilo a gente faz uso do pavilhão, tá? Mas não chega à orelha média. A orelha média aqui, ó, tem o tímpano, tá? Que é essa membraninha aqui que a gente vai falar mais pra frente, tá bom, pessoal? Até aqui, galerinha, entenderam que nossa orelha tem 3 partes? Orelha externa, orelha média e orelha interna, tá? Cada uma tem suas partes. Ok, pessoal? Vamos lá. Ué, por que não foi? A orelha externa, ela é formada pelo pavilhão auricular, que é essa região aqui, ó, tá? Que é por onde o som vai entrar. E pelo meato acústico externo, que é o canal auditivo, tá? Toda essa região aqui, pessoal. No final desse canal encontra a membrana timpânica, o tímpano, que separa ele externo e interno. Então, olha aqui, pessoal, nessa imagem não tá legal, porque aqui o tímpano tá muito clarinho, tá aqui, ó, tá colocado. Vamos voltar aqui, ó. Olha aqui o nosso tímpano em rosa aqui, pessoal. Ele separa a orelha externa da orelha média. A função da orelha externa é a captação das ondas sonoras. Tá bom, pessoal? Tranquilo até aqui? Olha que bonitinho, parece um canal aqui, né? Nessa região. Seguinte, pessoal. A orelha média é como uma pequena caixa, tá? Ela, em sua parte superior, encontra 3 pequenos ossos, os ossículos. Martelo, bigorna e estribo. Os 3 menores ossos do nosso corpo, tá? Martelo, bigorna e estribo, tá bom? Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Tem nessa imagem aqui, pessoal, olha, os ossos.
Martelo, bigorna e o estribo. Deixa eu ver se a imagem tá legal. Aqui tem os ossículos aqui, ó. Martelo, bigorna e aqui, ó, o estribo, beleza? Olha aqui, ó, pessoal, olha que estranho aqui. Eu acho muito engraçado o formato do estribo. O que o estribo parece, pessoal? Parece uma tampa, né? Não é verdade? Uma tampa com o cabinho aqui, ó. Então, esses três ossículos aqui, ó. Percebam que eles fazem a conexão do tímpano com a orelha, aquela parte da orelha interna que a gente vai ver mais para frente. Então, olha. Nesse aqui, ó, existem os três ossinhos. A tuba auditiva é um duto, a orelha média é um duto. Desculpa. A tuba auditiva é um duto, a orelha média, a faringe e permite a entrada de ar pela orelha média. Então, o que acontece, pessoal? Essa região aqui, ó, ela permite a entrada do ar, né? O ar pela orelha, da orelha externa para a orelha média, tá? Que fazem essa passagem. Por mais que um tímpano, ele é uma membrana, ele é bem fininho o tímpano, tá? Então, ele até tem acidentes que a pessoa rompe um tímpano, tá bom? Pessoal, esse tímpano aqui, ele permite a passagem de ar. Então, você tem a passagem de ar por essa região aqui, ó, tá? Olha aqui a tuba auditiva, é essa região interna aqui. Pessoal, tuba auditiva é um duto da orelha média que liga a faringe que permite a entrada do ar. Então, olha aqui, ó, ele faz... Aqui não aparece, mas aqui atrás tem a laringe, tá bom? Aqui a região aqui no final da nossa boca, tá? A laringe. Você tem a conexão do ouvido com a laringe. Aqui essa imagem, quando era menor, estava bonitinho. Pessoal, olha aqui os ossinhos vistos com como que eu posso dizer, um zoom, tá? Martelo, a bigorna e o estribo colocados aqui, ó. E aqui o tímpano. Perceba que ela é uma membrana. O tímpano que faz a captação do som. Ele que capta o som do meio ambiente. Tá bom, pessoal? E aqui o estribo, ele tá ligado na janela oval. Essa janelinha aqui, ó, que vai ser por onde vai ser passado a comunicação do som. Separando a orelha média da interna, estão duas aberturas cobertas com fibras membranosas. Perdão. Finas membranas ou fibras membranosas. Finas membranas. A janela oval e a janela redonda. Então, pessoal, aqui, ó, acho que nessa imagem está melhor até. Olha aqui, ó, a janela oval. E aqui, ó, a janela redonda. São essas duas aberturas, tá? Cobertas por uma fina membrana. Elas não são abertas, elas são cobertas por uma fina membrana. Tá bom, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Estou muito quietinho hoje. Ninguém fez pergunta, ninguém fez nada. Sim, professor, estamos acompanhando. Os demais, galerinha. Sim. Sim. Galerinha, então olha. Você tem o som. O que acontece com o som? Ele entra pela orelha externa. O som vem aqui, bate na membrana timpânica, que é o tímpano. Ele vai fazer com que esses três ossinhos aqui, o martelo, a bigorna e o estribo mexam. Vai sensibilizar aqui essa região que a gente vai estudar mais externa, que é essa, parece um caracol. Tá bom? Beleza? Por meio dessa janela oval e dessa janela redonda aqui. Tá? E lá no final, que essa região é chamada cóclea, tem esse negócio que parece um caracol. Isso aqui vai mexer. Aqui dentro o som vai ser essa membrana que vai fazer com que seja captado o som aqui dentro, vai sair por esse nervo aqui lá para o cérebro, tá? Como a gente vai ver para frente. Pessoal, o menor osso do corpo é o estribo. Esse estribo está dentro da orelha e tem apenas 0,25 centímetros. Pensem, pessoal, pegue uma régua. Que ó, se vocês pegarem a régua, estão me vendo? Sim. Olha aqui, ó, quanto que é o tamanho de 1 centímetro. Divida isso daqui por 4 partes. Você vai ter o tamanho do estribo, tá? Quanto ele é pequenininho, né? Nossa, ele é muito pequenininho. Ele é o menor osso, tá? Do nosso corpo.
Na orelha também se encontra o menor músculo do corpo, é o estrapédio. É o menor músculo do nosso, menor músculo, tá? Do nosso corpo. Beleza? O menor osso é o estribo e o menor músculo o estrapédio. Tá? Pessoal, funcionamento da audição. Como que vai funcionar a audição? Quando alguém grita o nosso nome, o som é produzido, provoca a vibração no ar. E aí eu pergunto uma coisa muito importante para vocês. No espaço, você consegue ouvir som, pessoal? Sim, professor. Muito baixinho, quase não imperceptível. Tá? Por quê? Tem ar no espaço? Não tem. Aí é o seguinte, pessoal, como não tem ar, você não consegue ouvir som. Então, aqueles filmes mais antigos, pessoal, os filmes antigos do espaço, às vezes tinha explosões e tudo, aquilo, e daí dá para ouvir a explosão. Aquilo é falso. No espaço é bem pouco, tá? O som é praticamente imperceptível, ele quase não tem ar. É uma situação que a gente chama de vácuo, tá? Ausência de ar. E essa ausência de ar faz com que não tenha, o som não seja propagado. Para você ter propagação de som, você tem que ter ar e também pode ser por sólido. Exemplo disso, pessoal. Exemplo disso aí. Na prática, os índios americanos, tem alguns filmes que falam que como é que eles descobriam se o trem estava chegando? Vocês já viram isso no filme? Eles se abaixavam e colocavam o ouvido do lado do trem, do trilho do trem. Então eles conseguiam ouvir mais rápido o barulho do trem chegando. Entenderam, galera? Sim. Viu, galera? Eu passei o link pro 8º A, não passei? Passei. Não sei, professor. É o seguinte, eu já chamei ela de novo, não estava achando o grupo. É muito grupo, sabe? Então, assim, se vocês verem algum filme americano, às vezes acontece de índio, deles colocarem a cabeça no trilho do trem. Porque coisas sólidas também transmitem o som. Até transmitem até mais rápido que o ar. Então, os índios, eles colocavam o ouvido no trilho do trem e aí eles conseguiam ouvir o trem chegando mais rápido do que pelo ouvido pelo ar. Beleza? Pois não, Débora? Professor, tem aquelas portas, paredes, aqueles equipamentos que cortam o som e não deixam ele passar. Como é que eles fazem isso? Você pode repetir, por favor, a pergunta que cortou minha internet cortou um pouquinho. Tem aquelas portas, paredes, alguns equipamentos que colocam para que o som não seja, acho que transmitido, não sei se essa palavra, para o outro lado. Então, só no... Assim, o que acontece nesses casos é assim, eles fazem, na verdade, com que as ondas sonoras, elas... Tem dois tipos. Tem uma coisa que bloqueia mesmo a onda sonora, o outro, assim, é como se misturasse as ondas sonoras. Tá? As ondas de som, quando elas batem nessa parede, às vezes em vez de ser, elas se misturam, e aí o som é destruído. Tá? Eu vou ver se eu consigo depois algum exemplo e mando para vocês. Eu não tinha pensado em trazer isso para vocês, tá? O som, ele precisa de matéria para ser transmitido. Então, ele pode ser transmitido pelo ar, pode ser transmitido por líquido e pode ser transmitido por sólido. Sólido, ele é transmitido mais rápido do que pelo ar. Tá? Por isso que a gente consegue ouvir teu vizinho também, porque passa o som pela parede. Como a Débora disse, tem uns tipos de material que eles acabam, dependendo como é feita a parede, você pode ter bloqueio. Sabe um negócio que diz que é muito bom para bloquear o som? Sabe caixinha de ovo, pessoal? Sabe aquelas caixinhas de ovo, aquelas que tem no supermercado, que assim, não é 12 ovos,
30, 36 ovos, 30 ovos, geralmente tem. Sabe aquelas caixinhas, pessoal? Se você colocar aquelas caixinhas na parede, aquilo lá ajuda a bloquear o som. Sabia? É pelo formato ali dos desenhos para colocar o ovo. Eu vou conseguir o desenho e mando para vocês, que acho que é melhor do que o desenho explicando. Aquilo ali ajuda a bloquear o som. Então, por exemplo, se quer algumas coisas, eu já vi, por exemplo, falar de pessoa que estava aprendendo a tocar bateria, e bateria faz um barulho muito grande. Aí eles enchiam de caixinha de ovo na parede do quarto para ajudar a bloquear o som. Tá? Então, você tem isso. Só curiosidades, tá? Enquanto é isso. Então, para você ter transmissão de som, você precisa de um meio. Claro, para chegar no teu ouvido é só pelo ar, né? Então, você tem que chegar pelo ar. O que acontece, pessoal? Se não tiver só um espaço, não tem matéria. Então, esse som não vai ter como se propagar. Ele até pode chegar. No caso do espaço, a quantidade de matéria, de ar, é muito pequena. Ela é quase espaço vazio. Então, o som até se propaga, mas de maneira muito baixa. Pois não, Maria? Tem umas gravadoras que a parede é parecida com essas caixinhas de ovos. Tem alguma coisa a ver, será? Isso aí. Depois eu vou mandar uma foto que manda. Claro que das gravadoras é um negócio, não é um acolchoamento, não é uma adaptação como a caixinha de ovo na parede, né? É um material diferenciado que é muito melhor, é muito mais do que isso, né? E também ele bloqueia muito mais, né? Na prática, assim, tem muitas coisas que precisam. Por exemplo, até mesmo, vamos pensar aí, casas de show que tem aqui, vamos pensar qual que tem casa de som aí? O Choupanos ali no centro, esse tipo de coisa, eles têm que ter uma parede diferenciada para fazer essa bloqueio de som, tá? Para evitar que o som vaze muito para o ambiente, porque senão fica muito alto nas redondezas, né? Que se chama de isolamento acústico, tá bom? Beleza? Eu vou procurar uma imagem que mostra isso, que eu acho que é melhor do que só eu ficar falando e vocês imaginando. Galerinha, quando alguém grita nosso nome, o som produzido provoca a vibração do ar. E aí o ar vibra, ele vibra como ondas, tá? Ele vibra como onda. Essas ondas vão chegar no nosso ouvido. Essas ondas são as ondas sonoras que se propagam, que lembram ondas do mar, do lago. Então, ele se propaga, parecido com a onda do mar, do lago. Só que é no nosso ar, é no ar, essas ondas. Pessoal, olha aqui, ó, como que funciona. Aqui, ó, o som, aqui o ar se movendo, só que eu vejo que ele se move como se fosse uma onda. Tá bom, pessoal? Se já chegaram a parar para pensar por que existem tantos sons diferentes, a voz de cada pessoa é diferente. Já pararam para pensar, pessoal? Por que isso se deve? Assim, vamos olhar para essa onda. Quanto mais alto for o som, essa onda vai ser mais alta. Beleza? Quanto mais alto o som, mais alta vai ser essa onda. O que são sons diferentes? Sons diferentes são essas ondas aqui com essa distância aqui, ó, entre o ponto mais baixo das ondas diferentes. Isso faz com que o som seja diferente, seja mais agudo, menos agudo. Beleza, pessoal? Sim. A voz da mulher, ela é mais aguda. Não é mais fina, geralmente, a gente fala que é mais agudo. Quer dizer que as ondas sonoras, quando a mulher fala, elas são mais fechadinhas assim, ó, tá? Beleza? Do homem, é como se as ondas fossem mais largas. A voz é mais grave. Tá? Essa que é a diferença. Tá? Isso eu sempre achei muito louco isso. Como que é possível tantos sons diferentes, né? Tantos sons. Da mesma maneira que com a visão a gente falei das cores, né? Quantas cores diferentes a gente tem do som, como é possível cada pessoa ter uma voz diferente? Na natureza também tem cada som diferente, né? Cada pasto tem um som diferente. Como que essa possível variação tão grande? É porque essas ondas, para cada tipo de som, ela é diferente. Isso que é curiosidade, pessoal. Não vou entrar nesse assunto. Pessoal,
Ao alcançar a orelha externa, as ondas sonoras fazem vibrar o ar da tuba auditiva. Então, olha aqui, ó. O ar entra vibrando aqui e faz com que a tuba auditiva, aqui, essa região, seja vibrada. Como? Esse duto faz vibrar a membrana do tímpano, que por sua vez faz vibrar o ar dentro da orelha média e os 3 ossículos. Então, olha, o ar entra aqui. O tímpano, ele é uma membrana bem fininha, tá? O tímpano, para vocês fazerem, pessoal, ter uma ideia. Sabe, imagine que vocês peguem um pote e coloquem uma sacola na boca do pote. Beleza, pessoal? Sim. Deixa eu trazer um exemplo aqui. Só um minutinho, pessoal. Todo mundo está conseguindo me ver, pessoal? Sim. Então, olha, Sim. é a mesma coisa que fosse parecido com isso aqui, ó. Isso aqui fosse o tímpano. O que acontece quando entra o ar e bate no tímpano? Isso aqui vai vibrar. Não é verdade? Ó, ele está esticadinho. Quando chega o ar aqui, ele vibra. De acordo com o tipo de onda sonora que chega aqui, a maneira com que o tímpano vibra não vai ser diferente. E aí a gente interpreta isso. Tá? Então, ele é uma membrana bem fininha. Tá? E aí o ar chega aqui, bate. Ok? Quando ele bate, vamos voltar para a figura agora do slide aqui. Esses ossinhos aqui dentro, todos eles vão vibrar, vão mexer. Primeiro vibra o martelo bate na bigorna. Por isso bigorna, porque bigorna é um negócio de metal assim que os ferreiros usam para bater, tá? Bater nele. Então, olha, vibrou o tímpano faz o martelo mexer, que mexe a bigorna, e a bigorna faz com que o estribo também mexa, tá? Essa região toda aqui é chamada de tuba auditiva, tá bom, pessoal? Essa região aqui, ó, tá? Ela tem um monte de células especiais que eu vou falar mais para frente. Então, olha, relembrando, ao alcançar a orelha externa, as ondas sonoras fazem vibrar o ar da tuba auditiva. Esse duto faz vibrar a membrana do tímpano, que por sua vez faz vibrar o ar dentro da orelha média e os 3 ossículos. Então, tudo aqui dentro da orelha, da tuba auditiva, vai vibrar. Beleza? Continuando, pessoal. Os ossículos transmitem as ondas sonoras através das janelas oval e da redonda, a orelha interna. Então, olha aqui, ó. O ar que está aqui dentro, ele vibra, ele mexe. Mexeu o tímpano faz com que aqui vibre também. Os ossinhos aqui, martelo, bigorna e estribo, vibrando, eles fazem com que essa onda sonora seja transmitida aqui para a cóclea, tá? Por meio da janela oval. E aqui não aparece, mas tem a janela redonda. A janela redonda é por onde o ar entra. O ar que está aqui dentro, ele mexe e ele entra pela orelha redonda, pela janela redonda. Pessoal, aqui dentro tem um fluido que é posto em movimento, tá bom? Aqui dentro, pessoal, tem um líquido que entra em movimento. Por isso que ele que acaba entrando em movimento. Se aqui vibra um líquido que tem aqui dentro que entra em movimento. Estimulada por essas ondas que chegam, a orelha interna envia impulsos nervosos ao cérebro através do nervo auditivo, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui dentro tem um líquido. Esse líquido vibrando, ele envia informações aqui, ó, por esse nervo auditivo.
Esse nervo auditivo é o nervo que leva essa informação até o cérebro. Ele passa por onde? Ele passa pelo bulbo, do bulbo vai para o cérebro. Beleza, pessoal? E aí o cérebro interpreta essa informação. Então, olha, e a gente acaba ouvindo o som produzido. Esse é o chamado nervo auditivo aqui dentro, tá bom? Perceba que ele está conectado à cóclea, tá? Por vários pontos. Dentro aqui tem essa região aqui, ó, tem uma série, aqui dentro tem uma série de células especiais que elas fazem a captação desse movimento. Aqui, ó, representando o nervo auditivo, pessoal, aqui para cá não pega a orelha externa, só pega aqui. Essa região é a orelha, é o canal auditivo, tá? Aqui a cóclea, aqui olha em amarelo os nervos, tá? Esses nervos saem daqui, vão para o bulbo, tá? E do bulbo vão para o cérebro. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Não. Não, professor. Não? Bora lá, então. Como é que funciona? A orelha interna realiza duas funções sensoriais importantes. Uma se relaciona com a audição, a capacidade de ouvir o som, e a outra se relaciona com o corpo no espaço. Pessoal, já aconteceu de você estar indo para Curitiba, ouvindo de Curitiba, e parecer que tem dá um ruim no ouvido, parecer que tem uma bolha, um negócio estranho no ouvido? Já aconteceu isso com vocês? Sim. É por causa... Professor. Oi. A minha mãe, ela disse uma vez, o meu pai, desculpe, que quando a gente mexe a boca, articula ou canta assim enquanto a gente está subindo, que evita um pouco que isso aconteça. Verdade, verdade. Isso é verdade. Tá? É verdade. É por causa do seguinte. É pela diferença de altura que existe daqui para Curitiba. Tá? Beleza, pessoal? Então, o que acontece? Quanto mais alto, a pressão atmosférica é menor. Como a gente vai ver ano que vem, a pressão atmosférica menor, o ar ocupa um espaço maior dentro do ouvido. Então, aquele ar que está preso dentro da orelha média, à medida que você está vindo de Curitiba para cá, ele vai aumentando de tamanho. Por isso que gera aquela sensação ruim. Tá bom? E quando você está subindo para Curitiba, ao contrário, o ar que está lá dentro, ele vai... Desculpa, quando você está subindo para Curitiba, o ar vai aumentando de tamanho. E quando você está vindo de Curitiba para cá, que a altitude vai diminuindo, o ar vai se retraindo. Daí é como se a orelha puxasse para dentro. Dá aquela sensação ruim. Quando você movimenta aqui a boca, falavam antes, mascar um chiclete, uma coisa assim, sabe? Mexer a própria bala na boca, alguma coisa assim, ou conversar, principalmente cantar, que você abre a boca, você movimenta o ouvido. Movimenta a mandíbula, que movimenta o ouvido, e aí você acaba fazendo com que o ar lá dentro se movimente. Quando ou saia da orelha média, ou entre mais ar na orelha média. Tá? Por isso que acaba você não acaba sentindo tanto esse movimento. Mas ele se deve, isso é importante porque o nosso ouvido, ele tem a orelha, né, o ouvido completo, ele tem a função também de se relacionar com no espaço, tá? Pessoal, primeiro, para realizar essas funções, a orelha interna possui a cóclea e canais semicirculares. Ambos são preenchidos por um fluido. Lembra que eu falei que depois que os ossinhos aqui dentro eles vibravam, a cóclea, que é essa região aqui, tinha um líquido lá dentro. Esse líquido que vai fazer essas duas coisas. A regulação fazer o sentido da audição e também a regulação do espaço. Beleza? Pessoal, a cóclea, tá? É um tubo espiralado em forma de caracol. Uma das suas extremidades está conectada com a janela oval. Então, aqui, ó, esse caracolzinho aqui, ó, é a cóclea. E essa aqui, ó, que está o meu cursor em cima, é a janela oval. Quando a janela oval vibra, o líquido interno da cóclea também vibra. Então, ele mexendo aquela janela oval,
Quando os ossinhos do nosso ouvido mexem, eles mexem a janela oval, que faz com que esse líquido que tem lá dentro se movimente. Ao vibrar o fluido interno, as muitas terminações nervosas da cóclea são estimuladas. E aí se originam os impulsos nervosos que são enviados ao cérebro. Então, olha, vamos lá, pessoal, acompanhando. Os ossinhos aqui dentro, eles vibram, eles mexem. Essa janela oval mexe, que mexe o líquido que tem lá dentro. E dentro dessa cóclea tem um monte, na parede interna, tem um monte de células lá dentro. E essas células, pessoal, elas mexendo, elas vão produzir o som. Aí que o som é produzido. De cada tipo de som, mexe esse líquido de uma maneira diferente. Mexendo de uma maneira diferente, a gente entende o som diferente. Quando, por exemplo, a voz é muito aguda, mexe muito mais o líquido. Tá? Quando o som é alto, também mexe muito mais. Por isso que a gente escuta, o cérebro interpreta que o som está mais alto. Curiosidades do professor Fernando. Se já chegaram perto de pessoas que falam alto? Muito alto? Já. Sabe? Eu falo alto. Sim. O professor geralmente fala alto, boa parte deles. Por quê? Porque o teu cérebro, ele está treinado para entender quando que o som é baixo e quando que o som é alto. Concordam comigo? Ele é treinado. Claro. Aí, se a pessoa convive num local que todo mundo fala muito alto, o que vai acontecer? Ela é calibrada diferente do que a gente. Eu tinha, por exemplo, uma vizinha, quando era na minha infância, eu tinha uma vizinha, eu morava no sítio, tinha uma vizinha lá, que o pai dela tinha problema na audição. Então, o pai dela escutava muito pouco. Se ele escutava muito pouco, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que falar muito alto. Então, ela acostumou a falar muito alto. Muito alto. Estou falando assim, olha, 50 metros da casa, você ouvia ela falando, que no sítio é mais quieto, mais silencioso. Se ela tivesse a 50 metros da casa, você ouvia a conversa dela normal. De tão alto que ela falava. Porque o cérebro estava interpretando que aquilo ali era um som normal. E aí, se ela tentasse falar mais baixo, ela não escutava. Então, o cérebro interpreta o quanto esse líquido mexe. E aí, isso varia de cada pessoa para cada pessoa. Tem pessoa que fala bem baixinho, né? A Débora, por exemplo, já fala baixinho. Mas tem aluno que, meu Deus, às vezes se chega perto da pessoa, sem chegar perto, que não escuta. Às vezes é porque a pessoa é mais retraída, está com vergonha. Às vezes é porque é normal. O ouvido dela está treinado para escutar baixinho assim. Beleza, pessoal? Sim. Beleza. Olha. Aqui em casa, Pois não? aqui em casa, a minha mãe, ela costuma falar bem baixo. Então, normalmente, quando ela se exalta de alguma maneira, eu acho até estranho. Porque, pra mim, parece que ela tá falando muito, muito alto. Então, acho que é por isso também que eu falo mais baixo. Você vai falar igual as pessoas que na altura. Você vai falar mais ou menos na altura que as pessoas que você convive, geralmente familiares, né, falam também. Pode ver, é na altura. Nesse sentido, pessoal, por exemplo, dizem que italiano grita. Descendente italiano grita, porque eles estão acostumados a falar muito alto. Aí todos eles falam muito alto. Isso é de infância. Tá? Então, e o que acontece? De acordo com que esse líquido aqui dentro mexe, dá a sensação de que tipo de som que é mais grave, mais agudo, e também a sensação de intensidade. Pessoal, vou fazer rápido aqui antes que termine. E aí, quem interpreta isso é o cérebro. Lembre-se, todos os sentidos nós temos o que faz a captação e manda mensagem para o cérebro. Lá no cérebro, o cérebro interpreta o que é aquilo ali, tá? Pessoal, olha aqui, ó, como que é dentro da cóclea. Ela é assim, ó. E aí, essas células que estão aqui, ó, elas fazem a captação do líquido mexendo. O líquido mexe, essas células que estão aqui dentro,
elas mexem também. De acordo com que essas células mexem, o impulso nervoso é captado pelo nervo e é mandado para o cérebro através do nervo auditivo. Beleza? A gente não vai entrar fundo nessas partes aqui, só isso que eu quero que vocês saibam. Então, os nomes das células aqui, isso aqui é... Vocês vão ver alguma coisa com o professor, com o professor lá de biologia no ensino médio. Pessoal, quando ouvimos uma música ou voz de um amigo, várias terminações nervosas em diferentes partes da cóclea são estimuladas ao mesmo tempo. No córtex do cérebro, os sons são identificados, relacionados e associados com informações já armazenadas na memória. Então, você leva essas informações para o cérebro, o cérebro interpreta. O fato de termos duas orelhas nos permite identificar de onde vêm os sons. Pessoas com dificuldades auditivas em uma das orelhas têm dificuldade em saber a direção da origem do som, podendo ficar em situação de perigo. Mais ou menos assim, ó, se tivesse uma orelha, só uma orelha funcionando, você não sabe de onde que está vindo o som. Está vindo de cima, de baixo, do lado direito, do lado esquerdo, tá? O fato de duas orelhas funcionando dá essa questão de localização. Pessoal, a cera da tuba auditiva também tem função. Essa cera aqui, foi a melhor imagem que eu consegui, foi essa. Tá vendo essa cera aqui? Ela desempenha o papel de defesa, detém sujeiras e pequenos organismos que poderiam entrar na cavidade auricular. Na prática, pessoal, ela é muito importante, porque o ar aqui ele está cheio de poeira, tá? Por mais que você não veja, tem poeira. Essa poeira podia entrar no ouvido e causar danos para ele. Tem micro-organismos, está cheio de bactéria, está cheio de fungo, em alguns casos, no ar. E isso está entrando no teu ouvido. E aí a cera ela faz esse bloqueio. Quando entra um mosquitinho, isso por mais que você não saiba, às vezes entra insetinhos pequenos no teu ouvido, a cera faz uma múmia. A cera faz múmia dos mosquitinhos, quando eles entram. Ela engloba o mosquito e aí o mosquito morre sem ar. Ele faz uma múmia dele, tá? Uma pequena múmia. E isso é a função de defesa. E assim, pessoal, há umas coisas doidas, tipo, eu gosto de curiosidade, né? Eu já vi casos assim que, tipo, uma aranha entrou no ouvido da pessoa. Eu vi isso na China. Porque a aranha, ela tenta procurar um local para se esconder. Quer melhor lugar que a orelha de uma pessoa? Uma aranha pequena, né? Por quê, pessoal? A orelha quentinha, bem escondida, não entra luz. Já aconteceu de entrar, assim, insetos até grandes dentro da orelha da pessoa. Pessoal, antes que termine a nossa normal. Quando o corpo sente alguma ameaça, ele produz a cera em excesso, tá? E daí acaba, talvez, tendo uma infecção em alguma coisa. Mas a função da cera é proteção. Pessoal, controlando decibéis. Os sons se caracterizam pela intensidade forte ou fraca, que é medida em decibéis, que é a altura do som. E a frequência, grave ou aguda, que dá aquela voz mais grave, mais grossa ou mais fina. Voz fina, aguda. Voz grossa é uma voz grave. Pessoal, a intensidade do som de uma conversa é em torno de 50 decibéis, mais ou menos. A intensidade de um avião a jato é cerca de 120, tá? Se uma pessoa perder 25% de decibéis de sua auditiva, poderá ter problemas de audição. Então, se você pedir metade, tá? 25 você já tem problemas de audição. 95 a pessoa é considerada até surda já. 95, tá bom? A orelha humana recebe sons de 20 Hz até 20 mil. Pessoal, isso é a frequência, tá? Quanto mais próximo a 20, mais grave. Quanto mais perto de 20 mil, mais aguda, tá? Pessoal, beleza? Isso é intensidade. Esse quadro aqui está em relação à altura. Muito baixo. Fanfarrar de folha, cerca de 0 a 20 decibéis. Um cochicho de 20 a 40. Uma conversa moderada de 40 a 60. 60 a 80 decibéis. Ruído médio de fábrica ou de trânsito. 80 a 100, apito de guarda e ruído de caminhão. E uma coisa que é ensurdecedor.
é um ruído de discoteca ou um avião decolando, que daí é ensurdecedor. Então, essa imagem aqui que tem lá no livro de vocês, ela traz isso bem bacana. Isso daqui, pessoal, é intensidade, altura de som. Hertz, Hz, é a frequência, se é grave ou se é agudo, tá bom? Pessoal, no que diz respeito ao homem, o som tem a capacidade de afetá-lo de uma série de aspectos psicológicos e fisiológicos. Sons dentro de 0 a 90 decibéis, tá? Apresentam um efeito psicológico. Por exemplo, som de uma música pode acalmar, nos alegrar, deixar agitado. Um som desagradável, como o rasgar de uma unha sobre o quadro de giz, pode provocar arrepios. Som intermitente, uma gota de água pingando numa torneira, pode impedir de dormir. Tá? E são apenas 30 e 40. Então, dependendo do tipo de som, não é necessariamente a altura dele que nos incomoda. É a frequência. Já pegaram vocês, pessoal, e passaram a unha assim numa parede ou no quadro de giz? Tem pessoa que fica louca com aquele barulho. Não é alto, mas é a frequência ali, ela provoca sensações muito estranhas no nosso corpo. Tá? Pessoal, sons repentinos, mesmo em intensidade reduzida, como o estouro de uma bombinha de festa junina, pode produzir uma reação de sobressalto e uma complexa resposta do organismo a uma ocasião de emergência. A pressão arterial sobe, a pulsação dispara e o músculo se contrai. O popular, como que se chamariam isso, pessoal? Uma ação inesperada, desordenada do corpo. É um susto. O que acontece se você leva um susto? Teu corpo não interpreta, não estava esperando. Aí vem aquela coisa estranha, em forma de defesa, teu corpo aumenta, se joga, dá um grito. Isso é uma função de defesa. Por quê? Os músculos se contraem, a pulsação aumenta. Beleza, pessoal? Acima de 120 decibéis, o som já começa a causar efeitos nocivos em algumas pessoas. Pode ocorrer numerosas sensações orgânicas desagradáveis. Vibrações dentro da cabeça, dor aguda na orelha média, perda de equilíbrio e náuseas, se o som for muito alto. Tá? Até mesmo a visão pode ser afetada por ressonância no bulbo do olho. Ou seja, pode fazer com que o bulbo do olho se mexa. Isso vai causar uma visão embaçada. Tá? 140 decibéis já pode estourar o tímpano. E aí se deu mal. Tá? Os órgãos são muito sensíveis, tá, pessoal? Sons muito fortes podem prejudicá-lo. E aí, para evitar isso, tem dois músculos dentro da orelha média, cujo trabalho é suavizar sons fortes e intensos, tá? Então, tem dois músculos que é para tentar, eles dão uma controlada no som quando o som é muito intenso. Um desses músculos está preso na superfície interna do tímpano para impedir-o de vibrar demais. O outro segura o osso estribo na janela oval, de modo que as vibrações não sejam muito fortes. Então, eles têm um músculo que controla o tímpano para não vibrar demais e estourar. E o outro, pessoal, já terminou a aula. O outro aqui, ele segura a janela, o estribo também para não vibrar demais, tá bom? Pessoal, terminando. Ondas inferiores a 20 Hz são chamadas infrações, porque são aquelas que você não consegue ouvir. Superiores a 20.000 Hz são chamados ultrassons, também você não consegue ouvir, tá? Nos humanos, as ondas ultrassônicas não provocam sensações auditivas. Acima de 20 Hz você não consegue, tá? Mas os morcegos e golfinhos são capazes de perceber isso. Eles têm essa capacidade. Os cães, só para vocês terem uma ideia, chega até 50.000 Hz. Então, eles conseguem ouvir o som desse apito, que é um apito ultrassônico. E a gente não escuta. Por isso, pessoal, que o apito pacão, você não consegue escutar nada. Você só escuta, porque é um ultrassom. E aí você não escuta, mas o cachorro vai escutar. Cada animal tem um ouvido diferente, no sentido da altura, da intensidade do som que ele consegue captar e também na frequência do som que ele consegue captar. Beleza, pessoal? Beleza. Aí, Beleza. terça-feira nós temos 2 aulas e a gente encerra e tira as dúvidas lá.
Combinado? Ok. Combination. Combination. Bom final de semana a todos. Adoro vocês. E a gente se vê na terça-feira. Tchau, tchau. 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 Tchau, professor. Tchau, tchau.